eu sou geógrafo e desde 1990 e pouco comecei a trabalhar com saúde. Então, eu tenho acompanhado um movimento dentro da epidemiologia, principalmente da saúde pública, que está valorizando mais as questões espaciais nos estudos de saúde. O que basicamente a gente tenta fazer é pegar todos esses registros de saúde, os óbitos, as notificações de doença, e colocar no lugar de volta. Porque, pensando bem, a gente pega esse dado dentro de um hospital, dentro de um cartório, dentro de um IML, de um instituto, dentro de um posto de saúde, e eles que são analisados completamente fora do contexto. A gente quer trazer de novo o contexto para entender os problemas de saúde. Com certeza, uma pessoa que mora no sul tem uma possibilidade muito menor de ter doenças infecciosas transmitidas por vetores do que outras pessoas que moram na Amazônia, no Nordeste, e numa escala micro também isso acontece, né? Algumas pessoas que moram em lugares que não tem saneamento, lugares excluídos socialmente, que tem violência. Isso que a gente chama de contexto, os mapas ajudam muito a recuperar isso, influencia muito a vida das pessoas, e a gente tenta fazer esse esforço com algumas ferramentas que a gente tem na geografia. Infelizmente, a maior parte dos registros da saúde, eles registram o local de residência, né? Alguns, o local de residência e o local de atendimento, se for um posto de saúde, um hospital, etc. E a gente pode começar a brincar com isso, assim, fazer mapas de fluxo, entender distâncias entre uma coisa e outra, ou até entender algumas migrações, por exemplo, gente que apresenta malária lá no Rio Grande do Sul, e quadro de malária, e provavelmente é um migrante, ou pessoa que frequentou, um visitante, um turista, ou uma pessoa que migrou para lá e voltou. Cada vez mais a geografia está discutindo a questão da mobilidade. Isso é muito importante nos dias atuais, basta ver essas doenças aí respiratórias, transmitidas por vírus respiratórios, essa mobilidade é muito importante. A cidade toda, ela pulsa durante o dia, né? Tem um movimento todo de convergência das pessoas para o centro e volta, e vai e volta. Um dos mapas mais bonitos que eu já vi foi de Roma, que mostra onde as pessoas moram, isso é detectado pelo uso do celular, e depois onde elas circulam durante o dia. Ela tem uma convergência para o centro, e se a gente achar que tudo acontece no local de residência, a gente está totalmente equivocado. Muitas das coisas acontecem nesses encontros, nessas interações que se dão dentro da cidade na hora de trabalho, na hora de lazer, e isso é muito importante a gente recuperar. Existem ferramentas hoje para isso. O celular pode ser usado para localizar esses grupos de pessoas. As redes sociais, Twitter e Facebook também, muitas vezes tem uma identificação de localização, e a gente pode utilizar isso com uma certa dificuldade, mas é possível. O Brasil, uma das características dele é que tem vários níveis de governo, né? Então, no nível federal, talvez seja suficiente fazer um mapa do Brasil e por município, entender áreas mais carentes e de exclusão, e a questão da mobilidade, de infraestrutura urbana, etc. Talvez seja suficiente. Mas no nível local, a gente precisa de um outro tipo de enfoque e outro tipo de dado que é muito difícil trabalhar. E aí é que a coisa pega, porque o Brasil tem quase 5.600 municípios, alguns com excelentes gestores e com secretarias de saúde e outras secretarias que apoiam e que têm uma equipe suficiente para fazer esse tipo de análise. Outros municípios que
não é só desleixo, é também a falta de estrutura de pessoal, de equipamento para fazer esse tipo de análise. Infelizmente, isso foi deixado para o município, né? O município, eles têm que cumprir essa tarefa e nem todos estão preparados para isso. Então, a gente tem uma grande dificuldade nisso. Eu acho que uma sugestão é, assim, grandes projetos como o SIDAX, como o IBGE e várias agências de governo assumirem um pouco desse papel, ajudarem os municípios a fazer isso. Por exemplo, a gente pensar na escala Brasil, São Paulo está muito bem. São Paulo é uma das cidades mais ricas do Brasil, né? Quando você dá um zoom em São Paulo, tem bolsões de pobreza terríveis, terríveis. E a gente sabe que ser pobre em São Paulo é muito pior do que ser pobre no sertão. É muito pior, porque você depende de pagamento de serviços públicos, do pagamento de transporte. Você tem uma renda muito baixa em São Paulo, é quase uma condenação. E em outros lugares você pode plantar, tem amigos, tem redes sociais, tem ainda alguma coisa da natureza que você pode pescar, etc. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo nesse nível micro e distinguir esses bolsões num nível mais local, nessa escala. Isso é muito difícil de fazer, infelizmente o Brasil ainda não tem esse dado arrumado. Isso é uma coisa bacana que o SIDAX está fazendo e que pode surtir algum efeito. A mesma coisa são os indicadores epidemiológicos. Você vê uma taxa de mortalidade, por exemplo, por homicídio dentro de uma cidade como o Rio de Janeiro, ela é em torno de 20 óbitos por 100 mil habitantes. Mas em alguns lugares da cidade é 5 e em outros lugares é 100. E a gente tem que, para fazer esse cálculo dentro da cidade, é dificílimo. A gente tem que já referenciar todos os dados de homicídio, ter uma boa estimativa de população, fazer uma divisão, fazer essa conta geralmente via algum sistema de processamento, não é fácil. Então a gente assume, o Rio de Janeiro está com 20, está razoável. Não está, não. Tem lugares péssimos e a gente tem que ter políticas específicas para isso. Então, essas iniciativas de mapeamento local, a gente precisa ajudar quem está na ponta, quem está nas prefeituras, principalmente em municípios pequenos.